Então vamos lá, continuar aqui em pessoa page, nós já vimos todas as páginas relacionadas ao mestre. Vamos começar agora com os detalhes, né, com os filhos. E o primeiro detalhe que a gente observa aqui é a pessoa física, né? E veja que como pessoa física é um relacionamento de 1 para 1, eu tenho apenas a aba pessoa física, tenho apenas a página pessoa física persist page. Eu não tenho a lista page e nem a detalhe page para pessoa física e nem para pessoa jurídica, tá? Tenho apenas a persist page. Então vamos lá, eu vou fechar as outras abas, as outras páginas que estão abertas aqui. Vou abrir pessoa física persist page e nós vamos analisar. Tem novidade aqui no pessoa física persist page, tá? Que a gente vai ver agora. Ao mesmo tempo, eu vou navegar aqui para pessoa física para você acompanhar, tá bom? Então tá aqui, ó, nós temos o CPF, temos o RG, o CPF é obrigatório, temos o órgão, temos a data de emissão. Então, selecionando duas datas, nós fizemos isso na janela de filtro, como selecionar datas, não é novidade, né? Temos aqui mais alguns drop-downs, tá? Já acabou de ver ele nos detalhes da pessoa, como utilizar esses drop-downs. Temos a nacionalidade, a naturalidade, o nome do pai e o nome da mãe. A grande novidade aqui em pessoa física vai ser a questão da máscara, tá? Quando nós tiramos o CPF aqui, ó, ele informa, né, que precisa selecionar um CPF válido, precisa informar um CPF válido, tá? E quando nós começamos a informar o CPF, ele já vai aplicando a máscara para a gente, tá? Esse é o primeiro detalhe, a questão da máscara. O segundo detalhe é o fato de ele já estar validando o CPF. Ele sabe que isso aqui não é um CPF válido, tá? Então, se nós colocarmos aqui o clássico 000191, que 91 é o dígito para esse outro código aqui, aí sim é um código válido, né? Não que seja um CPF existente, mas ele está validando o dígito, né? Então ele deixou de reclamar, tá? Então essa é a grande novidade, a questão da máscara. São duas novidades, né? A máscara e o fato de ele validar que o CPF é válido, tá? Vamos ver então como é que isso aí foi implementado. Estou em pessoa física persist page. Ela vai receber a chave do formulário, vai receber a chave do scaffold e vai receber a pessoa, tá bom? Quando eu chamar aqui, pessoa física persist page, eu tenho que mandar esses três caras para ele, ó. Muito bem. Daí nós começamos construindo aqui a nossa janela e já tem bem aqui, ó, um CPF controller. Esse CPF controller, ele é um New Masked Text Controller. Daí ele passa uma máscara e passa um texto, que é o texto do CPF, vinculado à pessoa física, vinculado à pessoa que eu recebi no construtor. Aqui, ó, tá? Mas quem é esse Masked Text Controller? Vamos conhecê-lo agora, tá? Vou abrir aqui uma nova aba. E aqui, olha, nós temos esse carinha, esse pacote aqui, ó, Flutter Masked Text. Você importa esse cara aqui, como de fato nós estamos importando ele aqui em cima, tá aqui, tá? Para você instalar, você vem no seu PubSpec e adiciona esse carinha aqui, ó. Tá? Depois que você adicionar e salvar, normalmente o Flutter ele vai fazer um Flutter pub get. Mas se ele não fizer, você vem aqui no terminal e digita esse comando, Flutter pub get, tá bom? E aí ele vai instalar esse pacote aqui para você. Como é que esse pacote funciona? Vamos voltar aqui, né? Então você define a sua máscara do jeito que você quer aqui, ó, tá? Por coincidência, essa máscara que ele colocou aqui é uma máscara de CPF, ó. Ok? Vai aparecer desse jeito aqui, ó, né? Quais são as opções de máscara que ele possui?
0, ele aceita apenas números. A, ele aceita letras. Arroba, aceita números e letras. E asterisco, aceita qualquer caractere naquela máscara. Daí ele vai dando algumas opções. Vai mostrando alguns exemplos, né? Você pode passar logo o texto para ele no construtor dele, ó, como nós fizemos, né? Nós chamamos aqui a máscara, passamos a máscara no construtor e já passamos o texto. Tá bom? Muito bem. Você pode depois atualizar o texto dele chamando um update text, como você está vendo aqui. Você pode criar tradutores customizados, então aqui ele vai usar uma máscara utilizando cerquilha. Algumas linguagens, algumas ferramentas utilizam cerquilha para fazer a máscara, tá? Você pode utilizar esse cara como um translator. No lugar de usar o 0, o A, o arroba, eu queria usar o cerquilha. Você vem, define ele aqui com a sua expressão, a expressão que você quer para ele, tá? Ok, você pode mudar a máscara em runtime, como ele está mostrando aí, e aí tem aqui um changelog do que ele foi adicionando, né? Você pode utilizar uma máscara para dinheiro, vai ser útil para a gente nos nossos controles numéricos, nós não vimos nenhum ainda, né? Nessas 3 janelas que nós fizemos, mas enfim, nos campos numéricos é bem provável que nós utilizemos esse mesmo componente, esse mesmo pacote aqui, tá? Ó, você pode utilizar símbolos monetários. Provavelmente quem fez esse pacote foi um colega do Brasil, né? A máscara que nós vimos é uma máscara de CPF e o exemplo que ele está mostrando aqui, o primeiro, olha, foi de real, tá? É bem provável que seja o pacote de um brasileiro. Ok? Tem alguns exemplos aqui. Você navegar aqui para o GitHub. Você pode vir aqui, ó, lib, e aqui no man você vai ver alguns exemplos. Tá? Então é isso. Esse cara, uma novidade que nós estamos utilizando aqui no nosso projeto para definirmos as máscaras nos nossos controles, né? Ok, então eu crio o controller aqui, ó, e aí no meu text build, meu text form field, né? Text form field, como é que eu faço para usá-lo? Eu defino ele aqui, ó, controller igual a CPF controller, tá? Lembrando que o nosso CPF, eu defino o teclado dele para número, né? Então nos dispositivos móveis vai aparecer apenas o teclado numérico. E aí a outra novidade que nós vamos ter aqui é no validador. Ó, no validador dele, ele chama o validar campo formulário, nós costumamos chamar ele mesmo, só que agora nós temos uma nova função lá, ó, validar CPF. Que função é essa? Vou deixar o cursor aqui em cima, vou pressionar F12. F12, tá aqui ela, validar CPF. Ele chama um tal de CPF Validator. O que será isso, hein? Vamos navegar novamente aqui, abrir uma nova aba, e lá no GitHub você vai encontrar esse cara aqui, ó, Flutter CPF CNPJ Validator, e com certeza foi feito por um brasileiro, né? Então aqui está como você deve instalar, você vai colocar isso aqui nas dependências, né? Então se nós viermos aqui no PubSpec, nós vamos ter aqui, olha, CPF CNPJ Validator, e aqui como utilizar, né? Então nós chamamos o método isValid, como nós estamos fazendo aqui. Deixa eu abrir, deixa eu ir de novo aqui para validar CPF, F12, clicar 2 vezes para ele deixar esse cara aberto. Pronto, então eu estou verificando se o CPF é válido, passando esse valor que eu recebi aqui. Olha, então eu estou passando aqui o validar CPF. E quando eu chamo essa função para o validator, ele passa o valor do text form field para essa função, né? Então no validar CPF aqui, o string value que eu estou recebendo aqui é o valor do text form field, tá? Recebi esse valor aqui, vai ser o valor do CPF, né? E em CPF válido, que é um booleano no caso aqui, né, eu vou receber o resultado de isValid de CPF Validator, tá? É o que ele está fazendo aqui, ó.
Aqui vai ser true, se você passar com máscara. Aqui vai ser false, porque o dígito é diferente, né? O dígito para esse cara aqui seria 02, tá? Aqui vai ser true, sem máscara. E aqui vai ser false, porque o dígito é diferente. Aqui também vai ser false, porque tem mais dígitos do que o que deve ter, tá? Daí ele tem os dois métodos a mais, o método format, ele vai colocar uma máscara no seu valor, e tem o método strip, onde ele retira a máscara e retorna apenas o valor, né? Então, no momento que nós estamos utilizando aqui a máscara, nesse cara aqui, ele está salvando dentro de CPF o valor com a máscara, tá? Nós viemos aqui, ó, o CPF que vai subir para o servidor, ele vai com a máscara. Olha só. O que a gente faz então? Né? Veja que a máscara aqui é outro componente, né? Nós estamos definindo a máscara com o componente que nós vimos anteriormente, tá? Só que lá em pessoa física, lá no modelo, pessoa física, quando nós formos definir o nosso CPF, aqui ó, eu chamo o strip do CPF validator, tá bom? Daí o que é que ele faz? Remove a máscara com o método strip. Legal? Tem outros dois comentários interessantes aqui em pessoa física, tá? Nós temos o ID de nível de formação e o ID do estado civil. No caso da tabela pessoa física, a tabela pessoa física ela tem outros relacionamentos. Ela é filha de pessoa, ok? Diretamente, mas ela tem um relacionamento onde ela tem que saber qual é o nível de formação e o estado civil, né? Como se ela fosse mãe dessas outras duas tabelas aqui, tá? Porque o nível de formação só existe porque existe uma pessoa física, né? E o estado civil só existe porque existe uma pessoa física. Não existiria o estado civil casado se não existissem pessoas, né? Muito bem. Então, nós temos que pesquisar aqui, fazer um lookup, como nós fizemos na tabela banco-agência, tá? Para importar o estado civil e importar o nível de formação para dentro da tela pessoa física. Isso não foi feito ainda, vai ser feito pelo gerador. Não me preocupe em fazer isso, porque nós já vimos como fazer na tela banco-agência, tá bom? Então, deixa que o gerador vai gerar isso aí para a gente, tá? Mas eu já deixei aqui, ó, uma observação para você ficar antenado nisso aí, tá bom? Pronto, então voltando aqui no nosso validador. O validador, ele valida o CPF aqui dentro, tá? Então, ele vai retornar se é válido ou não, e vai mostrar para a gente aqui, ó, se eu alterar aqui para um outro dígito, ele já reclama dizendo que o CPF é inválido, tá? Por favor, informe um CPF válido. E quando eu for mandar para o servidor, eu chamo o strip, que, como bem explicado aqui pelo nosso colega, o método strip ele vai remover a máscara e vai retornar apenas o valor. A mesma coisa que serve para o CPF serve para o CNPJ, só que o CNPJ é outro arquivo. Olha. Então vai ser CNPJ validator, vai ter o método isValid, vai ter o método format, vai ter o método strip, vai ter o método generate, para você gerar um CNPJ qualquer, sem ou com máscara, caso você mande um true aqui, tá bom? Então lá na janela, eu vou logo mostrar a janela pessoa jurídica, persist page, que a lógica dela é idêntica à da pessoa física, tá? Na janela pessoa jurídica, nós também temos um controller, só que agora é um controller do CNPJ, tá? Para nós controlarmos a máscara. Daí eu utilizo o mesmo componente. No caso da máscara é o mesmo componente, é o Flutter Masked Text, tá bom? Eu aplico o controle do CNPJ aqui e na validação dele eu chamo validar CNPJ. F12. O validar CNPJ vai fazer o quê? Ele vai utilizar o CNPJ Validator, tá? Então o CPF usa o CPF Validator, o CNPJ usa o CNPJ Validator. Lá em cima nos nossos imports nós temos o CPF Validator e o CNPJ Validator. Essas duas classes, esses dois arquivos pertencem a um mesmo pacote chamado
CPF e CNPJ Validator, ok? Muito bem. Ambos têm o método strip. Assim como eu fiz o strip em pessoa física, né, antes de ele subir para o servidor, em pessoa jurídica, antes do CNPJ subir para o servidor, eu também vou precisar fazer o strip aqui, ó. Tá? CNPJ Validator strip para ele remover a máscara do CNPJ, senão vai dar erro lá no lado do servidor, tá? Ok, deixa eu voltar então aqui. A validação a gente já viu. Pessoa jurídica, basicamente a mesma coisa que tem pessoa física. Depois eu vou ver se eu faço uma videoaula apenas para pessoa jurídica, se vai ser necessário, tá? Voltemos para a pessoa física, que é onde nós iniciamos aqui. Quando nós subimos aqui um pouquinho, tem um comentário, ó, que é esse aqui. Se a pessoa física estiver nulo aqui, vamos instanciar o objeto. Isso pode ocorrer caso a pessoa tenha sido persistida sem PF e sem PJ por outro sistema que não seja esse, ou se o usuário mudar de PF para PJ numa pessoa que já existe, tá? Então pode ser que a gente entre nessa tela aqui e a pessoa física vinculada à pessoa esteja nula. Se isso acontecer, a gente instancia uma nova pessoa física, tá? Essa mesma coisa a gente faz para a pessoa jurídica, lá no comecinho. Ok? Só que aqui a gente instancia uma nova pessoa jurídica para a pessoa jurídica vinculada à pessoa, tá? Muito bem. Continuando então em pessoa física, o que é que nós temos mais aqui? Nós vamos ter um form field, né, um text form field para o RG, é padrão, nenhuma novidade aí. Temos um para o órgão do RG, também é padrão. Temos um para data, simples, né, como nós já fizemos lá na janela de filtro. Data de nascimento também. Nós temos aqui o sexo, masculino e feminino. É um drop-down button, como nós já vimos anteriormente. Também não tem nenhum segredo aí. Temos a raça, também outro drop-down button. Temos a nacionalidade, que vai ser um text form field padrão. Naturalidade também, nome do pai e nome da mãe. E aí nós concluímos aqui. Vamos logo dar uma olhada em pessoa jurídica, ver se tem alguma coisa mais diferente nela. Além dessa questão da máscara e da validação. Temos nome de fantasia, é um form field normal. Inscrição estadual também vai ser normal. Inscrição municipal também, não tem máscaras para isso, são diferentes, né? Dependendo do estado ou do município. Data de constituição vai ser um controle de data, que nós já vimos como é que funciona. Tipo de regime, drop-down button, assim como o CRT, drop-down button, tá? Então é isso. Para pessoa física e pessoa jurídica, o que nós temos de novidade interessante aqui é a questão desses dois novos pacotes, né? Aquele que coloca a máscara, e nós vamos utilizar bastante essas máscaras, né? E aí você já começa a pensar como é que nós vamos gerar isso automaticamente, né? Que tipo de comentário nós vamos colocar nos nossos campos, do nosso DER, para que o gerador saiba qual máscara ele vai aplicar, tá? Em cada um dos campos, né? A gente usa bastante esse conceito de máscara, né? Não só no Brasil, mas como no exterior também, tá? E a questão da validação, né? Aí sim, apenas no Brasil, em termos de CPF e CNPJ, mas é muito importante que a gente valide esses dois campos. Se houver em outros campos, nós podemos buscar um outro pacote ou implementar com base nesse pacote de validação que nós vimos aqui para o CPF e para o CNPJ.